Estamos de volta no segundo bloco, vamos falar sobre natação agora e amanhã aqui em Tubarão vai ser realizada a segunda etapa, na etapa tubaronense, o troféu Ailton Nazareno, vai acontecer amanhã, é natação de qualidade, o pessoal de Tubarão todo reunido e vai atender atletas também da região. Vamos conferir mais detalhes com a Vivian. Sábado é dia de ficar embaixo das cobertas, certo? Para eles é dia de nadar. A ATN vai realizar a segunda etapa da Copa Ailton Nazareno de natação. Os moldes serão quase os mesmos da primeira etapa, com pequenas diferenças. Como é fim de semana do Dia dos Pais e muitos atletas ainda não voltaram das férias, a competição acontece apenas no período da tarde. E serão 2 etapas, a primeira às 2 e a segunda às 4 horas. Outra diferença é a variação de modalidades. Elas não serão as mesmas da primeira etapa. A troca foi proposital, para alcançar todos os atletas e atender ao estilo de cada um. Se alguém não nadou antes porque não tinha prova para 100 medley, por exemplo, agora vai nadar. Ao todo, já são mais de 70 inscritos. Lembrando que participam atletas até 18 anos, apenas de Tubarão. Da Academia Vital e Clube de Campo são 23 cada. Do Clube 29, 26 atletas e mais 2 da CME. A competição será realizada no Clube 29 e é aberta ao público. Um bom programa para os pais, né, Vivian, também? Foi reduzido o horário justamente para atender o pedido dos pais, fim de semana, Dia dos Pais, no domingo, né? É uma competição bem interessante, a gente pensa que tem rivalidade entre eles, mas não tem não. É mais uma competição para dar aquele ritmo de competições para eles que estão acostumados a ir para provas fora do estado, inclusive. Mas as crianças, elas treinam juntos, inclusive, por exemplo, o Clube de Campo e o Clube 29, toda semana eles fazem um treino juntos. Então eles revezam, um sábado é no 29, o outro sábado não é no Clube de Campo, porque eles aprenderam que com essa união eles são mais fortes. Por exemplo, não tinha, antes da ATN, não tinha competições de revezamento 4 por 100. Agora tem, porque eles descobriram talentos em várias entidades aqui da cidade, e essa é uma competição, a segunda etapa, né? É uma que tem revelado talentos e a idade abrange vários meninos, né? Desde 6 ou 7 anos até 18. Então pode sair muita gente boa dali. Até porque muitos também, eles se juntam para representar Tubarão em competições aqui fora da cidade. Então estão sempre, na verdade é a equipe, né? Um está sempre competindo. Fica um contra o outro agora, mas não é rivalidade nesse sentido, não. Eles fazem mais para juntar isso. Tá certo, isso aí que é o legal. E a questão da integração também, que a gente sempre destaca no esporte. Vamos falar sobre futsal agora. Hoje o Capivari entra em quadra, hoje à noite, em Criciúma, inicia a arrancada para disputar os Jogos Abertos de Santa Catarina. E até bom, né, Matheus? Eliminação do Campeonato Catarinense, a equipe não continua disputando competições, né? Tem essa questão que o calendário, né, do futsal ele é extremamente confuso também por isso, porque além de Liga Futsal e Campeonato Catarinense, tem essas competições de jogos abertos, basicamente jogos abertos, né, com as equipes adultas. O pessoal tá com os jogos das quartas de final, isso aí é o jogo da Unisul, nós vamos falar mais sobre a Unisul daqui a pouco aqui, que tem um jogo amanhã contra o Ibirama, a gente vai ficar aqui no jogo do Capivari Futsal, que o jogo é hoje à noite, vamos pra gente aqui. Vamos falar sobre o Capivari Futsal, daqui a pouco a gente vai falar sobre a Unisul, daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto também. No fim das contas, os calendários se misturam, porque não é a equipe, não é o Capivari Futsal que vai estar jogando essas eliminatórias dos Jogos Abertos. É a cidade de Capivari, só que o time de Capivari vai representar e tudo mais, então isso acaba criando choque e todas as competições são obrigadas a parar agora. Então apenas poderia ser um pouquinho mais organizado. E acho até que os Jogos Abertos não deveriam ser disputados por equipes profissionais, porque não é o intento da competição. Como a Unisul representa Tubarão. Também acho, de um modo geral, a Malve representa Jaraguá. Não é um problema daqui, não. Não é uma questão daqui. Só que eu acho que não tem sentido você botar os Jogos Abertos, que é uma festa do esporte, do incentivo ao esporte, botar as equipes para jogar contra a Malve, contra o Joinville, contra a própria Unisul. São equipes profissionais e que os jogadores já estão consolidados aí na carreira. Podia aproveitar a oportunidade de colocar outras equipes, né? Capivari tem outras equipes de futsal. A ideia dos Jogos Abertos é para dar oportunidades para os atletas da região, da cidade, no caso, né? Não é nada ilegal, é claro que pode. Os jogadores estão atuando aqui na equipe de futsal da Unisul, por exemplo. Não tem problema, o Jaraguá, a equipe da Malve e tal, mas acho que eles poderiam ter o bom senso de limitar isso aí e colocar para jogar uma equipe feita ali na casa, com jovens ali formados numa CME, numa equipe da CME. Eles que a gente que fala é quem organiza o campeonato, né? Cidades estão cada um defendendo seus interesses. Cada um defendendo o seu, se a Malve coloca, se o Jaraguá coloca a Malve, né? Por que a gente aqui vai
vai abdicar desse direito, vamos dizer assim, né? Claro. Mas eu acho que poderia ser limitado assim como aquela questão que a gente já viu outros anos de atletas que são contratados só para disputar os Jogos Abertos, ganham um monte de medalha, mas no fim das contas a competição não cumpre o papel dela, que ainda é cumprido nas competições menores, joguinhos, Olesk, onde o investimento obviamente é menor, e aí acontece isso, as equipes escolares, os alunos, aí o negócio funciona como deveria. Vamos continuar falando sobre o futsal, agora sim a gente fala sobre a Unisul, o pessoal conferiu a tabela aí ainda há pouco, vamos voltar a trazer a tabela aí e falar sobre o jogo da Unisul que entra em quadra amanhã, jogo importante pelo catarinense, a Unisul busca a vaga às semifinais, tá aí, sábado Joinville e Malve, olha que jogão, 8h15 da noite, Joinville e Malve, clássico nacional das duas equipes catarinenses, um clássico nacional disputado pelo catarinense, aqui a divisão especial, duas das grandes forças do futsal do Brasil. Também amanhã tem Ibirama e a Unisul Seguridade, também às 8h15 da noite, os dois jogos, quartas de final, e a gente fica aguardando o resultado de amanhã. E inclusive a Unisul teve um sério problema, questão de desfalques no julgamento que teve, Vivian. Foi aquele lance mais... Do Newton, né? Isso, aquela entrada do Newton, que ele levou um vermelho direto, rendeu numa punição de 6 jogos. Ele vai ficar 6 jogos sem jogar pela Unisul. Hoje, inclusive, o Michel estava em Florianópolis tentando reverter a situação, mas já foi decretado. Então, agora a situação da Unisul é tentar levantar a cabeça, aproveitar a situação, o curso é uma boa oportunidade para ele também se firmar na equipe. A gente tem que ver pelo lado positivo, não dá para ficar pensando também, só 6 jogos sem o Newton. Tem que aproveitar que tem o curso ali, cuidar bem dele, que só tem ele agora de goleiro, e ir para frente. É isso aí, vamos ficar acompanhando a Unisul e torcer amanhã no jogo de amanhã contra o Ibirama fora de casa. Vamos a mais intervalo. Próximo bloco tem Atlético Tubarão. No programa de hoje ainda tem o Leão do Sul e os preparativos para a segunda rodada, jogos em casa.